Olhe a sua cidade e perceba quanto do espaço público é composto por ruas, avenidas, calçadas rebaixadas para entrada e saída de veículos, estacionamentos, garagens, ou seja, espaços principalmente para os carros. A cidade de São Paulo cresceu moldada por essa mentalidade automobilística, em que o carro tem a preferência. Com esta lógica, a cidade se esparramou pelos seus arredores, canalizando cursos d'água, sacrificando espaços verdes e pavimentando tudo. Essa é a história de crescimento da maioria das cidades brasileiras. Com a capital do Brasil, Brasília, não foi diferente. Brasília foi construída no coração do Cerrado brasileiro. A parte projetada é o chamado Plano Piloto, que tem esta forma de um avião. As cidades satélites nasceram como acampamentos, dormitórios dos trabalhadores que construíram Brasília. Viraram cidades definitivas. Estradas e avenidas com muitas pistas foram construídas para ligá-las à capital, mas os congestionamentos só aumentam. O Parque Nacional de Brasília fica a 10 quilômetros do centro da cidade e resiste bravamente ao avanço do asfalto. É uma ilha da paisagem original do Cerrado, no meio do Distrito Federal. Nós somos aproximadamente 43 mil hectares e estes 43 mil hectares sofrem grande pressão de todo um aspecto de crescimento dessas cidades que nos rodeiam. Alguma coisa que também é do início de Brasília, que era histórico, eram amplas faixas verdes de árvores que tinha nas estradas-parques. Elas se chamavam estradas-parques. Elas ligavam as cidades em torno de Brasília, que é o Plano Piloto. Não existe mais a estrada-parque, virou asfalto. Não tem mais nascentes nas regiões, foram aterradas. Ou seja, você mata as nascentes, mata os córregos, como São Paulo parece que matou, aterrou 300 rios. Então estamos indo no mesmo caminho que a gente sabe que vai dar um custo muito grande. Para quem? É para o contribuinte, é para a sociedade. A mobilidade urbana diz respeito à conectividade das cidades. E é a conectividade das pessoas e dos sistemas do qual nós dependemos. Os sistemas ecológicos, as espécies, a fauna e flora, a biodiversidade com que a gente interage todo dia. Vários estudos têm mostrado que a duração do deslocamento não é o fator mais importante, mas há fatores mais importantes como a pontualidade do seu meio de transporte. Então você aceita, por exemplo, fazer um deslocamento de 40 minutos desde que você saiba a hora que vai começar e terminar. 40 minutos é o tempo normal. O ônibus hoje estava vazio, não tinha tanta gente como tem normalmente. Ele não quebrou, ele não estragou no meio do caminho. Esse daqui é o gráfico de lentidão na cidade de São Paulo. Reparem que são dois momentos críticos, né? Logo de manhã, na ida para o trabalho, e no final da tarde, na volta do trabalho. Quer dizer, todo mundo sai e volta no mesmo horário. Será que isso não pode ser modificado? Certos setores, alguns começam às 6, alguns às 7, alguns às 8, às 9, às 10. Alguns têm trabalho noturno. Então, você já tem um certo escalonamento em função da necessidade daquelas profissões, daquele tipo de serviço. Agora, você reestruturar. Isso nenhum país, nenhum lugar está fazendo isso. Ao contrário, rodízio, isso não existe. Isso é aqui no Brasil. Isso é um atraso. Faz com que a pessoa compre um segundo carro. Tem pessoas que falam, vamos acabar com o rodízio. Não resolve. Fica pior. Então, vamos aumentar o número, ou horário, ou a extensão, ou os dias de rodízio. Dependendo se você faz isso e o grau que você faz isso, você pode ter um efeito de quem está usando o transporte coletivo, começa a perceber que está andando, ele migra para o transporte individual. Então, não resolve. O rodízio é uma medida que tem que fazer na dose certa, com controle, para que as pessoas possam transitar na cidade. A CET, Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo, desenvolve um programa de proteção ao pedestre que consiste basicamente de ações educativas, de fiscalização e da melhoria dos equipamentos, bem como limpeza das calçadas, faixas de pedestres, iluminação, remoção de bancas irregulares e etc. Você frequenta muito as ruas de São Paulo? Muito. Como é que é para você transitar
pelas calçadas aqui em São Paulo? Muito complicada. Existem aquelas calçadas que fingem que adapta, mas não adapta. Exemplo disso é uma que você acabou de mencionar. Essa calçada aqui que a gente está próximo. Essa calçada né? que a gente está próximo. Ela parece ser rebaixada, é uma semi-rebaixada ali, ela tem um degrauzinho Ela ainda. tem um degrau e ela tem um desnível em termos de buraco. O cadeirante que ele não tiver habilidade para se virar, é fato que ele vai cair. Uma cidade como Brasília, que é altamente setorizada, foi concebida com base no princípio de que a gente teria que se deslocar entre diversas áreas para diversos usos, entre as cidades que estão ao redor de Brasília, uma área administrativa central, áreas dedicadas aos bancos e aos hotéis. Então, uma cidade desse tipo não sobrevive se não tiver uma mobilidade construtiva e que tenha condição de dar vazão às necessidades presentes e futuras. Brasília é uma cidade plana, o que é uma vantagem para o trânsito sobre duas rodas. Existe um projeto ligando a capital às cidades satélites. Existem cidades europeias onde 50% dos deslocamentos diários são feitos de bicicleta. Em São Paulo, para a gente ter uma ideia, só 0,5%, mais ou menos, das viagens do dia a dia é feito pedalando. Mas essa é uma ideia e uma prática que crescem a olhos vistos. Cada novo ciclista se torna um ativista da causa. Ok, TKS. Como que é a solução que acontece no resto dos países de primeiro mundo? Existe uma autoridade de trânsito que fica acima do transporte público. Trem, ônibus, metrô, barco e bonde funcionam em cima de uma única autoridade. E essa autoridade repensa o solo urbano. Então ela faz com que o modal a pé fique facilitado para que as pessoas caminhem para esse transporte público. E para desafogar o transporte público, o que eles fazem? Eles dão bicicleta compartilhada. Então a bicicleta compartilhada ela é uma ferramenta de integração da população com todos os modais de transporte público, sendo que a ele fica garantida a preferência, com calçadas, acessibilidade e o resto fica para o carro. A tendência na cidade de São Paulo é o uso cada vez mais de bicicleta. E cabe a nós possibilitar que isso aconteça com segurança. O grande desafio nosso é integrar o uso da bicicleta ao transporte coletivo, ônibus, metrô e trem. O trânsito e a tecnologia de comunicação e informação são algumas das características do mundo em que nós vivemos. Eu li uma frase muito boa sobre mobilidade urbana esses dias que dizia algo mais ou menos assim: o deslocamento que oferece maior comodidade e conforto é aquele que não precisa ser realizado. E toda essa tecnologia, internet, smartphones, redes sociais e tal, tudo isso está tornando possível, em alguns casos, trabalhar em casa, sem precisar ir todo dia de um lugar para o outro. Nesse caso, o trânsito é de informações, é virtual. A mobilidade urbana é um tema complexo, com muitas variáveis, limitações e possibilidades. Não acredite em soluções mágicas, mas também não acho que não dá para fazer nada. A pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: em que tipo de cidade a gente quer viver? A resposta que você der para essa pergunta, por mais simples que seja, e a ação que você tomar na sua direção, na direção da realização dessa sua proposta, são as maneiras de contribuir para que a cidade seja um lugar melhor para se viver. E aí, em que tipo de cidade você quer viver? Gostou? Pois é, depois de percorrer as cidades de São Paulo e de Brasília para saber como anda a mobilidade urbana, a gente vai pegar um avião rumo à África. O Ação desembarca ainda hoje no Benin para saber como a cultura brasileira influenciou algumas comunidades do continente africano. Mas antes disso, a gente faz uma paradinha no local mais aconchegante de toda a casa, a cozinha. No próximo bloco, nós vamos conhecer os profissionais que trabalham com alimentos e vamos ver algumas opções de qualificação para quem quer entrar nesse mercado de trabalho. É depois do intervalo, fica por aí que eu te espero aqui. Para quem gosta da ideia de trabalhar com alimentos, o cardápio de opções é grande.